Amados, não estranhei o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Amém? Antes de sentar, olhe mais uma vez para o lado e faça somente uma pergunta: quem mandou você largar a rede? Esse trimestre, eu acredito que não seja novidade para nenhum dos irmãos. Nós estamos estudando juntos, aprendendo juntos sobre o livro de Atos, Atos dos Apóstolos. E aí talvez você esteja pensando, lá vem aquele irmão falar da escola bíblica dominical de novo. Não, não vai ser uma aula da escola bíblica dominical. Não vai ter mapa, não vai passar filme, não vai ter nada disso hoje. Mas é quase que impossível, obrigado meu irmão, nós não falarmos de aquilo que Deus tem tocado aos nossos corações. Não é? E todo o decorrer desse trimestre, nós estamos chegando um pouco mais da metade. Deus tem falado muito ao meu coração sobre aquilo que eu tenho lido, aquilo que eu tenho visto, aquilo que eu tenho estudado. E é interessante, que o livro de Atos, ele faz um relato dos primeiros anos da igreja primitiva. Ele conta a história desde o início, como o evangelho, que iniciou sendo pregado por Jesus Cristo, continuou sendo pregado pelos seus apóstolos, pelos seus discípulos, como ele saiu de uma cidadezinha lá na Judéia, conforme Jesus Cristo tinha ordenado aos seus discípulos: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido do poder, e ser-me-eis minhas testemunhas, Judéia, Samaria e confins da terra. E é graças a esses homens, a essas pessoas, que nós hoje estamos aqui num domingo, louvando, adorando o nome do Senhor Jesus Cristo, lendo a palavra de Deus, porque alguns homens deram continuidade ao chamado de Jesus Cristo. Mas o mais interessante disso tudo é que, será que foi fácil para aqueles homens fazerem isso? Será que foi simplesmente dar continuidade ao que Jesus Cristo estava fazendo, ao que ele estava pregando? 1 Pedro 4,12 fala um pouco diferente. E é interessante que nós vemos, ainda no livro de Atos, algumas figuras que elas se estendem por todos os livros do Novo Testamento. Elas vão aparecendo em outros livros. Não há como deixar de citar Paulo, por exemplo. Escreveu 13 dos 27 livros do Novo Testamento. Não tem como deixar de citar o nome dele. Não tem como deixar de citar o nome de Pedro, que foi um ao qual foi cantado aqui hoje. Jesus Cristo chamou e entregou a ele um ministério, uma missão. E o mais interessante disso tudo é que esse povo foi muito perseguido. Da mesma forma como pegaram Jesus Cristo, açoitaram a Jesus Cristo, torturaram, maltrataram e penduraram ele no madeiro, assim também tentaram fazer, e com alguns conseguiram, de todos aqueles que lá no início trouxeram o Evangelho, levaram o Evangelho a todos os povos. Mas sabe o que me chama mais atenção? Geralmente quando a gente passa por uma prova, a gente passa por uma dificuldade, a primeira coisa que nós pensamos é exatamente desistir. Give up. Meu inglês não é muito bom não, mas eu acho que é essa a palavra. A primeira coisa que passa no nosso coração é exatamente desistir. Mas quando a gente lê o Novo Testamento, a partir de Atos, a gente nota claramente que quanto mais perseguiam o povo de Deus, quanto mais prendiam, açoitavam, decapitavam, penduravam no madeiro, penduravam de cabeça para baixo, quanto mais isso acontecia, mais a igreja crescia.
quanto mais isso acontecia, mais o evangelho era propagado. E é por isso que eu quero perguntar aqui nessa noite: por que você largou a rede? É interessante quando a gente vem para a palavra de Deus, a gente tem vários nomes para citar. Estevão, primeiro mártir. Quando a gente estuda um pouquinho sobre a vida de Estevão, a gente vê o motivo da morte dele. O motivo da morte de Estevão era porque ele pregava o evangelho, ele disputava com os judeus na sinagoga e os judeus não conseguiam vencer. Os argumentos que Estevão tinha, um dos primeiros diáconos, homem cheio do Espírito Santo, os judeus não conseguiam conversar com ele, porque ele, dentro da palavra de Deus, mostrava que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e ele veio até aqui nesse mundo para morrer uma morte de cruz e para nos dar direito a essa tão grande salvação. Esse foi o motivo da morte de Estevão. A primeira prisão de Pedro, os irmãos lembram qual foi o motivo? A primeira prisão de Pedro foi simplesmente porque ele curou um aleijado, um coxo de nascença, que jazia à porta do templo. Quem tem um ente querido, um parente que tem uma enfermidade, sabe como é difícil. Agora imagina uma pessoa que não pode andar, que vive a pedir esmolas. Qual seria a maior bênção que essa pessoa poderia pedir? A cura da sua enfermidade. E aí nós vemos aquela passagem que é cantada em hinos. Pedro e João iam para o templo para orar e falar com Deus. Bem junto à porta estava um aleijado. E aí Pedro olha para aquele aleijado. Acredito eu que ele estava numa posição prostrada, olhando para baixo. Geralmente a pessoa que vive olhando para baixo é uma pessoa que não tem autoconfiança. A pessoa que não tem certeza daquilo que quer. E aquele homem olhando para baixo, ele ouviu a seguinte frase de Pedro: olha para mim, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. E ele andou? Não, ele pulou, saltitou, subiu e desceu a escadaria correndo de cima para baixo. Porque ele creu. E o que aconteceu com Pedro? Foi preso. Teve uma vez que eu comecei a contar a quantidade de vezes que Pedro havia sido preso. Eu parei em 3. Não consegui continuar, alguma coisa aconteceu, mas pelo menos 3 vezes, eu falo com certeza. Acredito que tenha sido mais. A palavra de Deus não fala sobre a morte de Pedro, sobre como foi. Existe, é claro, um entendimento, né, da tradição, dos historiadores da época. Né, alguns acreditam que ele morreu crucificado de cabeça para baixo. Não está na Bíblia. A tradição diz isso. Mas é interessante que todas essas 3 vezes, ele foi liberto. E quando a gente para estudar um pouquinho sobre as prisões, sobre as características das prisões de Pedro, não tem como não atribuir a Deus tudo aquilo que aconteceu na vida dele. E é interessante também que quando a gente vê a vida de Pedro, o que havia sido profetizado na vida dele seria alegrias, seriam vitórias, seriam mar de rosas, igreja com ar-condicionado, som reguladinho. Não. Lá em João 21:18, está escrito o seguinte: na verdade te digo, que quando eras moço, te cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias,
Mas, quando já fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirás e te levará para onde tu não queiras. E disse isso, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhe: segue-me. Segue-me. Será que nós hoje teríamos a coragem de seguir a Jesus depois de ter ouvido isto dele? Quando ele fala aqui, quando eras moço, te cingia a ti mesmo, ia para onde querias, ele estava deixando claro na vida dele: você vai para onde você não quer. A sua vontade não será mais a sua. Você vai para onde te levares. E é interessante que ele deixa bem claro aqui. João, que escreveu esse evangelho, deixa bem claro. E ele falou isso significando com que morte havia de glorificar a Deus. E ele ainda completa dizendo: segue-me. Nós sabemos que Pedro passou por altos e baixos, negou a Jesus, teve seu momento de fraqueza. Tanto que tem uma passagem que Jesus Cristo chega para ele e diz: Pedro, quando tu te converteres, confirma a teus irmãos. Mas ele seguiu. Ele saberia que não seria fácil. Mas é interessante que nós vemos a presença de Deus de forma tão maravilhosa na vida de Pedro. Naquela passagem que ele vai até a casa de Cornélio e começa a pregar o evangelho. A palavra nos diz que enquanto ele pregava, o Espírito Santo descia sobre toda a família, sobre toda a casa de Cornélio. E ao final daquela pregação, ele olhou para aqueles homens e dizia: como posso eu negar que vocês, gentios, sejam batizados com água? Nós tivemos ontem aqui o batismo, se até mesmo que o Espírito Santo já foi derramado sobre as suas vidas. Nós vemos em várias passagens na Bíblia, Pedro colocava a mão sobre as pessoas e o Espírito Santo enchia aquelas vidas, ao ponto de homens quererem entregar dinheiro, oferecer dinheiro a Pedro para receber também tamanho poder, tamanha autoridade. Naquele mesmo momento ele foi repreendido. Por quê? Porque Pedro é um homem que conhecia qual era a vontade de Deus, conhecia o seu papel, a sua missão. E é interessante, na terceira vez que Pedro foi preso, na terceira ocasião, a Bíblia nos fala que existiam 4 quaternos de soldados. As versões mais antigas, revista e corrigida, quando a gente coloca nas versões mais novas, a gente entende o que era isso. Eu também não entendia, mas eram 4 grupos de 4 soldados, para se assegurar de que aquele homem não fugiria. Porque se era a terceira prisão, por 2 ocasiões ele já tinha se esgueirado. Uma vez sobre a aquiescência de quem o havia prendido, e a segunda vez simplesmente as portas se abriram. É por isso que nós louvamos aquele hino: não há ferrolho, nem porta, que fiquem de pé diante da voz do nosso Deus. Eu queria falar isso para a sua vida nesta noite. Não há ferrolho, não há porta, que fiquem de pé diante de ti, enquanto você está dentro da vontade do Senhor. Não há. E Pedro estava. A palavra nos diz que eram 16. Não satisfeito de ter tanta gente, 2 estavam acorrentados a Pedro. 2 homens dormiam acorrentados a Pedro. No meio da noite, ele sente algo cutucar em seu ombro. É um anjo. Aqueles ferrolhos, aquelas cadeias, elas imediatamente caem. As portas se abrem. E ele vê os soldados em pé diante daquela porta, mas os soldados sem reação. E ele simplesmente passa.
A palavra de Deus nos fala que ele mesmo não sabia se ele estava sonhando ou se ele estava acordado. E ele simplesmente se apercebe que ele havia sido liberto quando ele estava do lado de fora. Que ele olha para um lado, olha para o outro, não vê ninguém. E ele diz: reconheço agora, neste momento, que o Senhor me libertou. E ele corre, vai até onde a igreja estava reunida, orando pela vida dele. A surpresa foi tão grande que uma moça que estava ali dentro ouviu bater a porta, reconheceu a voz de Pedro, mas não abriu. Ela subiu para contar: olha, Pedro está à porta. Mas como, mulher? Como é que você ouviu? Impossível, ele está preso. 16 soldados o guardam. Não, eu ouvi a voz de Pedro, é ele que está à porta. Não, deve ser o anjo dele. E eles desceram porque Pedro continuou a bater. Fica aí. E era realmente Pedro, liberto pelo poder de Deus, passando por provações, passando por lutas, por amor ao Evangelho. Mas quando se está dentro da vontade de Deus, não há ferrolho, não há porta que irá te segurar. E é interessante quando a gente estuda sobre a vida de Jesus. O que é que era profetizado sobre a vida de Jesus nos profetas? Que ele viria, seria um líder político, seria um líder religioso, libertaria Israel do jugo romano. A vida de Jesus Cristo aqui diz que ele era desprezado, o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, como um de quem os homens escondiam o rosto. Às vezes eu fico pensando, quando eu leio essa passagem, será que Jesus Cristo passasse hoje ao nosso lado, vestido com nossas vestes de hoje, será que nós hoje daríamos atenção a Ele? Muitos naquela época, infelizmente, não deram. Ele era desprezado, não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Só que ele não foi ferido de qualquer jeito. Tudo isso que ele passou aqui na terra, não foi sem motivo, sem causa. O motivo vem logo no versículo que se segue. Ele foi ferido pelas nossas transgressões. Deveria ter sido nós que estávamos sofrendo tudo aquilo, não ele. O preço do nosso pecado deveria ter sido pago por nós mesmos, mas não. Ele se colocou em nosso lugar. Ele foi moído pelas nossas transgressões e pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Pulando para o versículo 7, diz: ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro, foi levado até o matadouro. Como ovelha muda perante os seus tosqueadores, mas ainda assim, ele não abriu a sua boca. Versículo 10, para não ser muito extenso. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puder, por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Isso foi profetizado lá em Isaías, algumas centenas de anos antes de Jesus Cristo vir até aqui essa terra. E será que isso aconteceu? Será que ele sofreu? Será que ele padeceu? A resposta é sim. Lá em Lucas 22, nós vemos a passagem em que Jesus Cristo ora a Deus, no momento de tremenda angústia. Ele fala: Senhor, se for possível, passa de mim
este cálice. E talvez, se a gente lê sem conhecer a vida de Jesus Cristo, por tudo aquilo que Ele passou, por tudo aquilo que estava profetizado, talvez a gente possa até em algum momento pensar que foi uma frase covarde, de alguém que não estava disposto a fazer a vontade do Pai. Se nós lermos até aqui, se quiser colocar na tela, é Lucas 22:42. Mas depois Jesus Cristo completa: contudo, que não seja feita a minha vontade, e sim a sua. Será que nós hoje também temos a coragem de falar isso? Será que nós temos a coragem de dobrar os nossos joelhos e declarar: Senhor, que não seja feita a minha vontade, senão a sua? Quantas vezes nós oramos a Deus, pedimos várias coisas. Eu faço isso, quem não faz? Dobramos os nossos joelhos, entregamos as nossas vidas e a gente começa a pedir, a pedir, a pedir, a pedir. E infelizmente, por algumas vezes, nós nos esquecemos de dizer: Senhor, mas que acima de tudo seja feita a sua vontade e não a minha. A palavra de Deus nos fala que o sofrimento de Jesus Cristo foi tão grande que o seu suor tornou-se em gotas de sangue que corriam até o chão. Certa vez eu fui ler essa passagem explicada por um médico. Eu não lembro exatamente da explicação anatômica sobre isso, mas é possível. Isso realmente acontece. Quando uma pessoa está em extrema agonia, extremo sofrimento, o seu suor pode se tornar em gotas de sangue. Mas hoje, nós temos um motivo de alegria, de agradecer a Deus, de pular, de glorificar o nome dEle, porque conforme está escrito lá em Mateus 27, versículo 46, Ele exclamou em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? E logo após ele falou: está consumado, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Muitas pessoas podem falar: ah, mas Jesus Cristo, ele era Deus. De fato, 100% Deus e 100% humano. Como explicar isso com os olhos da carne, com a minha mente limitada, infelizmente eu não sei. Mas essa é a prova de que Ele sofreu pela sua vida. Ele sofreu pela minha vida. Quando Ele declarou: Senhor, Senhor, por que me desamparaste? Ele não estava ali com os atributos de Deus, simplesmente fazendo uma encenação teatral. Ele realmente sofreu, mas ele em momento algum colocou esse cálice de amargura de lado. Ao contrário, ele tomou por amor à minha vida e por amor à sua vida. Eu queria falar agora somente de mais um personagem. Um homem chamado Paulo. Um homem que havia sido criado aos pés de Gamaliel, judeu de judeus. Ele mesmo fala de si próprio que o seu conhecimento excedia os da sua idade. Era um homem que tinha sido preparado, talvez para ensinar o judaísmo, para frequentar as sinagogas. É um homem que tinha um zelo tão grande por aquilo que ele estudava, por aquilo que ele seguia, que levava ao ponto de perseguir uma tal de uma seita, que seguia um homem que tinha morrido na cruz do Calvário, e que havia rumores de que depois de 3 dias, o seu corpo havia sumido. A palavra de Deus nos fala
que quando Estevão estava sendo apedrejado, simplesmente por conversar sobre a palavra de Deus, por mostrar Jesus Cristo dentro do Antigo Testamento, a palavra de Deus nos fala que aqueles homens que estavam apedrejando Estevão, guardaram as suas vestes aos pés de um homem chamado Saulo. E ele não para por aí. Tomado dentro de um furor, de um ânimo, talvez dentro da sua religiosidade, dentro daquilo que ele conhecia, ele foi até a sinagoga. Ele pediu cartas que o autorizassem a perseguir e a prender todos aqueles que declarassem o nome de Jesus Cristo. E quando ele estava partindo para uma cidade, chamada Damasco, para perseguir estes, a palavra nos fala que era por volta da hora sexta, meio-dia, ele viu um clarão. E aquele clarão foi tão forte que ele caiu ao chão. Ele foi lançado ao chão. E de repente ele ouve uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é contra ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele falou: Senhor, quem és tu? Ele falou: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E aquele homem ficou cego. Ficou 3 dias aguardando, meditando naquilo que ele estava fazendo. E Deus mandou um homem para que fosse até lá e orasse sobre a vida dele. E é interessante que a fama de Paulo, ela era grande. E aquele homem, ele chega para Jesus e fala assim: mas Senhor, é isso mesmo? É isso mesmo? O Senhor quer que eu vá até aquele lugar onde está aquele homem que matou a tantos? Talvez ele tivesse perdido parentes, entes queridos, eu não sei. Mas Jesus Cristo responde para ele o seguinte: eu mostrarei a este homem o quanto ele deve padecer por amor ao meu evangelho. E é interessante que aquele que antes perseguia, maltratava, tinha cartas, esse mesmo homem, ele se tornaria um perseguido. Lá em Atos, no capítulo 9, versículo 23, diz o seguinte: e tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Se a gente descer mais um pouquinho, versículo 24, lá no final: guardavam as portas, tanto de dia quanto de noite, para poder tirar-lhes a vida. A perseguição era tão grande que ele teve que fugir, descido num cesto, por trás do muro. Está no versículo 25. Os judeus, que eram aqueles que apoiavam, que incentivavam a Paulo, eram os mesmos que estavam perseguindo. E qual é o pensamento que nos vem à mente? Então ele vai agora buscar refúgio nos discípulos. Se a gente lê o versículo 26, a gente vê que quando Paulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos. Porém, o temiam, não acreditando que ele fosse verdadeiramente um discípulo. Ele era judeu, religioso, guardava a lei, perseguia a igreja. Os judeus já procuravam a sua morte. E quando ele ia buscar refúgio, exatamente na igreja, ninguém acreditava que ele realmente havia se convertido.
E o mais interessante de tudo, essa perseguição para por aí? Claro que não. Depois ele vai até os discípulos, se eu não me engano, Barnabé, que leva Paulo até os discípulos, apresenta ele e fala, não, realmente ele se converteu, ele é um discípulo, ele viu a Jesus Cristo, ele foi chamado, ele tem um chamado para pregar o Evangelho. E Paulo começa. E tem uma passagem lá em 2 Coríntios 11, 23, que eu acho muito interessante. Paulo diz assim, são ministros de Cristo? Eu ainda mais, em trabalhos, muito mais, em açoites, mais do que eles, em prisões, muito mais, em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos 1. Parece que existia uma lei romana que impedia que uma pessoa fosse açoitada 40 vezes, era o limite. A partir daí, não poderia mais açoitar. Posso falar que talvez fosse quase que como um jeitinho brasileiro, né? O brasileiro sempre dá um jeitinho para burlar uma norma, uma regra. O romano também. Ele açoitava 39 e parava. Bom, não chegou a 40, então eu posso dar mais 39. Essa ele recebeu 3 vezes. 3 vezes foi açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado. É interessante essa passagem que fala que ele foi apedrejado, e que ele foi numa cidade, e ele começou a pregar o Evangelho, e as pessoas foram curadas, e aquelas pessoas que estavam ali em volta, vendo aqueles milagres, eles começaram a querer adorar a Pedro e a João, se eu não me engano, que estava com ele. Inclusive atribuíram nomes de deuses gregos, Júpiter, Mercúrio, se eu não me engano. E eles começaram a, de uma certa forma, querer oferecer sacrifícios a eles, como se eles fossem deuses. Se eu não me engano, eles estavam falando em linguagem licaônica, e eles não entendiam, né? Pedro e João não entendiam o que estava sendo falado, o que ele estava tentando fazer, mas o sumo sacerdote daquela cidade chegou a reunir aqueles bois, aqueles animais, e aí Pedro e João, quando viram, rasgaram as suas vestes e falaram, não, não pode. E nesse momento, os judeus de outra cidade desceram até lá e começaram a convencer aqueles homens do que do que Pedro e João estavam falando era ruim, que ele não prestava, não era a palavra de Deus. E eles apedrejaram a Pedro, arrastaram ele para fora da cidade. E a palavra de Deus nos fala que eles pararam de apedrejar porque achavam que ele havia morrido, e largaram ele lá. E aí a palavra de Deus diz que os discípulos foram até ele, levantaram a Pedro e levaram ele novamente para ele poder se recuperar. Ele, nesse momento, talvez tenha passado muito perto da morte. Mas aí eu pergunto aos irmãos, ele parou aí? Ele largou a rede? Não. Ele continuou a pescar. Ele continuou a lançar a rede. E ele continua. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, salteadores, perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios. Os judeus da nação de Pedro perseguiam ele. Os gentios, muitas vezes, perseguiam eles também. Em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias, em fome, em sede, em jejum, em frio, nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandalize, que eu não me abrase. Se convém gloriar-me no diz respeito à minha fraqueza,
Eu fui descido num cesto por uma janela da muralha, e assim escapei de suas mãos. Agora no versículo 33. Quando a gente lê, em torno de 10 versículos, e a gente compara com a nossa vida, quando eu comparo com a minha vida, às vezes eu fico pensando, será que eu estou sofrendo? Quantas vezes nós reclamamos, estamos passando por uma dificuldade, algo talvez não esteja a nosso contento, talvez o nosso emprego, talvez o nosso estudo, talvez a casa que a gente mora, o carro que a gente dirige, eu não sei. Mas quando eu olho para essa passagem, quando eu olho para o que Pedro, para o que Paulo, para o que Jesus Cristo passou na cruz do Calvário, para Estevão, para Tiago, que foi decapitado simplesmente para atender a um gosto de Herodes. Herodes queria agradar ao povo judeu, foi lá, mandou decapitar a Tiago. Quando ele viu que os judeus se alegraram com aquilo, gostaram daquilo ali, foi lá e mandou prender a Pedro. E o único motivo que ele não tinha sido morto na sequência, foi porque era uma festa judaica. E aquilo não era permitido. Então falou assim, mantém ele na prisão, manda lá os 16 soldados para tomarem conta dele, porque quando acabar a festa, ele será o próximo. Mas eu quero falar uma coisa para você, nessa noite, não importa o que o homem falou para você, não importa o que o juiz determinou na sua vida, não importa o que o médico falou, não importa o que o seu patrão falou, às vezes o seu pai, a sua mãe, ou até mesmo o seu filho, se alguém decretou uma palavra de maldição na sua vida, não é ele que vai fazer a diferença. Herodes mandou prender a Pedro e falou, quando acabar a festa, a gente vai passar a espada nele também. Mas não era essa a palavra de Deus na vida dele. Não era esse o chamado que Deus tinha para ele naquele momento. Pedro morreu. Nós lemos lá no início, já havia sido profetizado, mas quem diz a sua hora, meu irmão, não é o homem. Quem diz a sua hora é Deus. Quando você entrega a sua vida nas mãos dele, quando você cumpre a sua palavra, quando você cumpre a promessa de Deus na sua vida, pode ser quem for, meu irmão, pode ser o governo, qualquer um, somente Deus tem essa autoridade. Somente Ele pode decretar que chegou o fim. Se Ele não decretou, meu amigo, ainda há chance, ainda há vida. Você pode estar passando por um vale de ossos secos, mas se você crê na palavra de Deus, e Ele falar, profetiza sobre os ossos secos. Eu quero dizer a você, profetiza sobre os ossos secos. Ainda não é a hora de você largar a rede, ainda que haja ferrolho, portas trancadas, não há ferrolho nem porta que fiquem em pé diante da voz do nosso Deus. Não há. Eu escrevi uma coisa aqui e essa aqui eu gostaria de ler. Quando nossas vidas estão na mão de Deus, somente Ele tem autoridade para dizer quando a sua história chegou ao fim. Quando nossas vidas estão nas mãos de Deus, somente Ele tem autoridade para dizer quando a sua história chegou ao fim. Eu não terminei a minha estatística. Eu não sei quantas vezes Pedro foi preso. O que eu sei é que ele cumpriu a vontade de Deus. E só colocaram a mão nele quando foi permissão de Deus fazerem isto em sua vida. Paulo também foi preso várias vezes. Naufrágio.
passou por tempestades. Alguém já esteve em alguma tempestade aqui? Irmão Marco, não vale a pena levantar a mão. Levantou. Alguém já esteve em alguma tempestade no mar? Eu já estive. É pavoroso. A palavra de Deus nos fala lá em Salmos, não é? Sobem aos céus, descem aos abismos. A sua mente, a sua sanidade, ela se esvai. Eu já vi pessoas rastejando no chão para poder se deslocar de um lugar ao outro, porque estava passando por uma tempestade. As pessoas não conseguem levantar, não conseguem nem raciocinar. E Paulo passou por tudo isso. Mas a hora dele só chegou quando Deus disse: agora é o fim. Agora sim, você já cumpriu o seu ministério. Você já fez tudo aquilo que eu havia preparado para você. Agora é só hora de descansar. E é interessante, né? Muitas pessoas usam esse versículo quando acham, né, que terminaram a sua singradura. Está lá em 2 Timóteo 4, a partir do versículo 6. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. A gente vê claramente que Paulo sabia que os seus dias já haviam chegado ao fim. A gente sabe também que provavelmente quando ele escreveu isso, ele estava preso. E a gente vê até nisso a mão de Deus. Porque talvez se Paulo não estivesse sido preso, não estivesse preso, talvez ele não tivesse tempo para escrever as 13 epístolas, que hoje compõem quase a metade do Novo Testamento. E ele escreve ali, ó: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação. O tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Tem muitas pessoas que pegam esse versículo quando terminam, né? Um juiz terminou lá o seu tempo, ele combatiu o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. E eles não têm a menor ideia no contexto que isso aqui originalmente foi escrito. Todos aqueles sofrimentos que a gente leu, era exatamente aquilo ali a que ele estava se referindo. E é interessante que a fé maior dele, a fé que ele expressa nessa passagem, a alegria que ele expressa, não era simplesmente por ele ter sido batizado com o Espírito Santo, por pessoas terem recebido o Espírito Santo através da vida dele, por pessoas que foram curadas, que foram livres de enfermidades, que foram livres de possessão demoníaca. Mas o maior motivo da alegria, eu creio que seja esse aqui, que está no versículo 8. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quanto amam a sua vinda. E eu quero perguntar a você hoje, igreja: você ama a vinda de Jesus Cristo? Você está pronto para seguir a Jesus? Tal como ele chamou a Pedro: olha, você vai passar por isso aqui, mas vem, segue-me. Será que hoje estamos dispostos a passar por tudo isso? Que nós hoje possamos meditar nessa palavra, que nós hoje possamos saber que precisamos fazer algo em prol desse evangelho. O que nós temos feito? Muitas vezes reclamamos de tantas coisas, reclamamos do nosso emprego, reclamamos da nossa casa, do nosso carro, eu não sei, mas eu quero te declarar nesta noite: se você estiver no centro da vontade de Deus, a coroa de justiça está guardada para você. E quando nós passarmos por tudo isso, Ele estará nos esperando de braços abertos, com as mãos marcadas, os pés marcados, o seu lado marcado. Tudo isso por amor
a minha vida e a sua vida. Amém? Que nós possamos, nessa noite, continuar essa meditação. Crer que Jesus Cristo tem algo para a minha vida, para a sua vida nesta noite. Não é simplesmente estar aqui de qualquer jeito. Não é simplesmente vir até a igreja, domingo à noite, sentar no banco, louvar a Deus. Mas eu quero que você saiba que você faz parte dessa engrenagem. Jesus Cristo conta com você. Jesus Cristo conta que você leve a palavra dele em todos os lugares, através do testemunho, pregando, falando. Essa é a nossa missão aqui, que nós possamos dar continuidade. Nós não podemos de maneira alguma parar. O cristão, ele não para. Se ele deixa de caminhar, ele retrocede. Os irmãos já tentaram subir uma escada rolante ao contrário? Assim é a vida do cristão. Você vai tentar subir a escada rolante. Enquanto você está correndo, você está subindo. Se você parar, meu irmão, você está descendo. Não pare, não retroceda, não largue a rede. E saiba que se você vencer, a coroa de justiça está guardada, esperando simplesmente você tomar posse dela.